Boa noite a todos. Tudo bem? Eu sou a Rafaela eu sou surda cega. Hoje eu vou chamar para conversar, para entrevistar uma pessoa muito especial com o nome Aline, surda cega. Boa noite, Aline. Tudo bem, muito obrigado pelo convite, por me chamarem para ser entrevistada, né? Eu fico bem feliz e acho de extrema importância a gente compartilhar informações com relação a tudo isso e quebrar paradigma realmente para que a sociedade possa verificar que nós somos independentes também, né? Então eu agradeço, meu sinal é Aline, meu sinal é assim, meu nome é Aline, tá certo? Então, a primeira eu vou explicar as pessoas presentes que estão, tá? Junto comigo aqui. De primeiro ao lado é o Tiago, intérprete de Libras, no fundo preto, uma roupa preta, de cabelinho encaracolado, e esse é o sinal do Tiago. E também, embaixo, tem um intérprete de Libras, que é o Luciano, um fundo branco, camiseta preta, tá? E esse é o sinal do Luciano. E o meu fundo aqui é o branco, estou de roupa preta também, um jaquinho, uma jaquetinha meio marrom escura, tá? Cabelo preto e pele clara. A Aline, no fundo, preto, uma roupa preta também, tá? Meio marronzinho claro, pele branca. A primeira pergunta para a Aline: como que você descobriu a síndrome de Usher na sua vida? Então, primeiro, assim, a primeira vez que eu descobri certinho, eu nasci, né? Aí já nasci e foi descobrindo, foi passando a vida com 13 anos, com 3 anos mais ou menos, minha mãe batia palma, fazia barulho, e aí eu não conseguia, percebia que eu não ouvia, então eu já acabei nasci surda, né? Eles brincavam comigo de fazer barulho, meu pai aparecia, fazia barulho, via que eu não respondia, não dava atenção quando fazia um barulho. Eu também não tinha facilidade de correr, eu não conseguia correr de maneira firme, tudo isso com 3 anos. Então ali já foi descoberto alguma diferença, uma coisinha diferente. Que na hora que eu brincava eu não corria muito. Minha mãe já percebeu também que eu caía bastante, que eu batia bastante nas coisas, né? Então meu pai e minha mãe ficaram preocupados, sim, e, e aí, depois de conversa com eles, entre eles, né? Eles decidiram conversar com o médico, ficaram bastante preocupados, choraram bastante. E minha mãe já era mais consciente, tinha mais consciência, né? Meu pai já era mais tradicional, tudo, então ele fica bastante preocupado. Tinha medo de como seria o futuro, né? Porque ele é de descendência japonesa, e para ele era um choque tudo isso no começo, né? Por conta desse tradicionalismo da família, a família não entender nada sobre essa questão de deficiência. E minha mãe não, minha mãe teve todo o cuidado em explicar e falar: não, pode confiar em mim, nossa filha vai, a gente vai estimular, ela vai crescer. E aí as famílias não acreditavam, né, como que seria, pensar, aí já começou a pensar todas as adaptações que necessitaria com relação à surdez, aparelho, teve muito julgamento, muito falatório da família, muita crítica, muita opinião, o que deixou minha mãe um pouco angustiada, um pouco triste, né? Mas minha mãe e meus pais foram para São Paulo, num lugar famoso que tem o tratamento de surdez, que chama cidade de Bauru, né? Lá tem o centrinho. E
eles decidiram me levar até lá, a gente conversou e aí começaram a ver a possibilidade do implante coclear, né? E aí as pessoas queriam passar, queriam entender que eu era surda, mas me adaptar ao ouvinte, porque querendo ou não é a sociedade, né? A sociedade majoritariamente é ouvinte. E aí meus familiares perguntaram tudo para o médico fez toda a avaliação que precisava, viram se eu estava dentro do perfil para ser elegível para cirurgia, investigaram tudo certinho, fiz a avaliação psicológica, vi na escola, passei com pedagoga, tudo certinho. Aí tinha que fazer aquele exame, né? O exame de ressonância magnética. E nesse exame de ressonância magnética acabou não aprovando isso. Eu tinha de 3 para 4 anos, o médico abordou e falou: não, ela é linda, não tem problema, ela só é surda. E nisso eu fiquei, já começaram a pensar na fono, na verdade, desculpa, minha mãe perguntou como que fazia para minha filha evoluir, como que eu poderia evoluir no caso, né? E aí foi dito, não, o que pode é tentar conseguir esse aparelho, tentar auditivo, tentar fazer fono, passar por acompanhamento com psicólogo, fazer realmente fisioterapia, que ajudaria. Aí ok, aí depois dos 3 anos, quando já estava fazendo 4 anos, era momento de escola, né? O momento de escolarização, então eu tinha bastante dificuldade de perceber as coisas, eu era um pouquinho mais desajeitado, eu percebia isso. Então, uma vez também eu caí num poço porque eu estava correndo e não percebia isso, né? Aí eu fui levada no médico pelos meus pais, mais ou menos com 14 anos, sem saber de nada, né? Acabou que eu tinha que trocar o grau do óculos, né, já descobriu que eu tinha um grau um pouquinho mais elevado. E aí perguntaram se eu não enxergava tudo. A gente achava que era só astigmatismo, tudo certinho, né? Porque para enxergar para longe é mais difícil. Minha mãe ficava bastante assim, preocupada, angustiada com tudo isso, né, para tentar resolver, pensar como que poderia fazer. Aí depois, no meu primeiro colegial, nossa, eu era muito ansiosa, porque era difícil enxergar, com óculos já era difícil, acabou quebrando o óculos. O professor escrevia com giz branco no quadro, né, e mesmo, eu sempre sentei na frente para conseguir enxergar. E mesmo sentada na frente, tinha aquela questão da lousa ser verde, o giz ser branco, né? Mas aí, no primeiro ano do ensino médio, eu acabei mudando de escola. E o quadro era branco, né? Então, sabe quando a caneta que escreve no quadro branco está quase acabando a tinta? Então, aconteceu isso e eu conversei com a professora e falei, olha, tem que trocar porque eu não consigo enxergar. Aí a professora aceitou isso, foi lá, verificou outra caneta, outro canetão para escrever, né? Então o azul eu conseguiria ver, tinha mais facilidade, mas o verde era impossível. O vermelho também era bem ruinzinho de ver. Então, essas características, essas coisas que foram acontecendo, as pessoas começaram a perceber, né? Nossa, mas não está enxergando ainda, vai ter que mudar de óculos. Tem toda essa questão. E eu explicava isso, tentava passar. Não, eu sou surda, eu tenho algum problema visual também. Mas isso eu não percebi até este momento, né? Então, era um momento que eu estava conhecendo mais o meu corpo, conhecendo mais, tendo mais experiências, né? Percebia que muita luz me incomodava, pouca luz também eu não conseguia perceber muita coisa, e isso foi com 14 anos. Uma outra pergunta. Você usou o aparelho auditivo? Sim, sim, verdade. Então, o implante não foi aprovado, né, implante coclear, mas aí me deram um aparelho auditivo que eu comecei a usar, que eu usei, né, durante um tempo de 2 anos e acabou me incomodando muito. E aí eu não consegui utilizar mais porque era difícil acostumar. A gente sabe que é difícil acostumar. Dos 2 até os 4, depois com 4 anos mesmo eu também não gostava. Até hoje eu não tenho costume, não adaptei. O, o aparelho auditivo, você fez essa adaptação, usou
Você ganhou no SUS, você comprou, como que foi? O aparelho do SUS, você está O, é, perguntando? o Ah, aparelho que é ah, sim, gratuito. sim, sim. Na verdade, depois de. Eu ia a cada 3 meses nesse local do SUS, né, para verificar, que ficava em Bauru. Então, de 3 em 3 meses a gente ia. Durante 3 anos, na verdade, eram regras que eu tinha que ir lá tudo certinho. E depois desse acompanhamento, eles davam esse aparelho gratuitamente, sim. E não podia faltar, porque senão perdia essa possibilidade de ganhar o aparelho. Então eu sempre ia junto com meu pai, porque minha mãe acabava. Desculpa, eu vou. A mamãe mais comunicação? Ah, desculpa, continua. Meu pai era mais comunicativo, então ele conseguia, era mais fácil de se comunicar, né, tudo. Então a minha mãe era mais retraída. Então foi sempre junto com meu pai que eu ia nesses locais. Era mais fácil de se comunicar com ele, as pessoas se comunicavam mais com ele, né? E ele acabou sendo a pessoa mais próxima de mim por conta Entendi, disso também. entendi, tá claro. A próxima pergunta, tá? O visual, tá? A sua visualização, como que ela é hoje? O seu visual, né? Então, na verdade, é, é como se a parte central tivesse um ponto preto, sabe? Do outro lado, eu já conversei com o médico e ele disse que sim, que tem a Usher, tem a retinose pigmentar e às vezes minha visão parece que tá suja, sabe? Quando a gente enxerga de uma maneira que tá meio embaçado. Então, aí eu fui crescendo e esse campo foi crescendo também, sabe? Então, utilizando o óculos, pensando nisso, 80% eu conseguia enxergar, então eu conseguia participar, praticar esportes, conseguia viajar, sair, não dependente da minha família. Agora, meu campo se fechou um pouquinho mais, eu percebi. Então, dependendo da luz, me incomoda, eu tenho que usar bengala, a bengala traz aquela segurança maior para nós, né? Então, até hoje, eu continuo com esse ponto central aqui no olho. Mas desse outro lado aqui, eu já fiz cirurgia e melhorou. Melhorou sim, mas ainda sinto que ainda tem aquele defeito. Então tem hora que melhora, hora que piora, hora que percebo melhor, hora que não. Então, ou com relação ao sol, tem que usar o óculos, eu tenho dificuldade para sair de casa, se tá tudo muito claro, porque eu acabo ficando incomodada. Eu não sei se o sono também influencia numa melhora da visão ou não. Tem que usar o medicamento na hora certa, os colírios na hora certa, mas desse lado aqui eu não tenho nada em preto. Eu consigo enxergar bem, sem nenhum ponto, mas com essa visão eu não enxergo bem. Como eu disse, esse ponto central, eu enxergo como se fosse um ponto. Então eu acabo não conseguindo ver o rosto da pessoa se eu olho diretamente assim, sabe? É, então, antes estava mais ou menos, mas aí eu vou percebendo, depende do lugar, da luz, se a luz é forte ou não. Eu consigo perceber alguém passando aqui na minha lateral direita, e dependendo do lugar eu não consigo. As pessoas até me chamam aqui do lado, passa alguém do meu lado, eu até pergunto, passou alguém aqui? Aí, é sim, passou alguém da sua família. Eu falo, nossa, eu não vi. Como que você não viu? Passou do seu lado, muito perto. Aí eu falo, não, é porque a minha visão periférica realmente não é muito boa. Entendi. Uma outra pergunta, tá? Como você usa o óculos ou a lupa? Você usa a lupa? Sim, sim, com relação à lupa, antes da cirurgia, né, eu não pensava muito nisso. Com óculos a gente acabava enxergando bem, mas aí depois que eu operei esse olho, aí eu percebi que a visão ficou um pouquinho discrepante, sabe, uma da outra. Eu não sei se broncoscopia. Com relação a
a longe eu consegui enxergar um pouquinho melhor, mas eu não sei se esse procedimento eu não se dei muito bem. Antes da operação, eu enxergava, eu andava, eu caminhava, então é só a questão do equilíbrio que era um pouquinho mais complicado, que pesava, né? Mas aí depois que eu operei, as coisas pioraram, parece. Então, eu fico um pouco confusa. Às vezes eu estou olhando para um ponto, na reta, e olho para baixo e acabo assustando com alguma coisa, acabo caindo, acaba dando tontura, tal. Eu já tentei usar óculos, mesmo usando bengala também, essa visão acaba sendo diferenciada. Desse lado aqui, broncoscopia, também tem essa questão. Então, como uma visão é diferente da outra, isso acaba ficando discrepante. Eu utilizo do óculos, sim, para trabalhar, eu consigo enxergar normal, assim, consigo enxergar melhor para longe, né? Mas com óculos, eu percebi que eu comecei a cair menos também, com a bengala, né? Aí depois, sem o óculos, para enxergar mais perto, eu consegui o computador, consegui. Mas aí para trabalhar a gente acaba, tira o óculos, põe o óculos, né? Porque acaba incomodando. Mas o médico falou que é possível utilizar só um óculos para esses dois, mas eu não sei se vai dar segurança ou não para mim. Futuramente a gente pode tentar. Entendi. Uma outra pergunta. Você, falando sobre a sua cirurgia, você fez cirurgia? Eu não entendi, pode repetir? Cirurgia. Você já fez cirurgia no olho, na Sim, visão? nesse olho aqui faz 2 anos e nesse daqui faz 1 ano, foi no passado. Então, foi lá em Goiânia, no Selfie, e, e eles têm metodologias de fora do país, né? Fazem pesquisas fora do país. Eu cresci em Goiânia, né? Em Goiás, e, e realmente foi tudo pelo SUS. E antes eu até ia até lá, só que eles não descobriam nada com relação a isso. Eles falavam que eu não tinha nada. Aí depois, com 17 anos mais ou menos, indo para o hospital da prefeitura lá, isso com um tratamento frequente, aí descobriram a Usher, né? E aí chamaram minha mãe, meu pai, conversaram sobre isso, explicaram, perguntaram a história deles, se eles eram parentes, primos, né, de primeiro grau. E meu pai e minha mãe respondeu que não, mas meu pai falou que a família dele tem 10 pessoas surdas, né? Então ele já tem mais facilidade com relação a isso do que minha mãe, que não tem muito conhecimento. Mas aí depois foi a miopia que descobriram, depois o glaucoma, aí tem a questão da pressão da pressão também, né? Que isso é genético, familiar. O médico falou que pode acontecer, né? Isso acontece, depende dos genes, não sei. Mas a, um médico até acreditava na cura, o outro disse que não tem cura, então eram duas opiniões diferenciadas, né? Mas isso é ciência, então eles que estudam essa parte. Entendi. Agora, o tema da live, né? A vida social. Então, eu queria fazer uma pergunta, né? Você é casada, solteira, tem namorada? Então, eu namoro, moro junto com meu namorado, então a gente é quase casados, né? Ele é surdo, ele é oralizado também. Então, é um desafio grande para ele essa questão da língua de sinais, ele acaba me ajudando bastante. E diferente que se fosse ouvinte, né? Porque eu cresci oralizando também, e depois que eu comecei, com 9 anos mais ou menos, eu comecei a aprender mais coisas, mas a minha família realmente proibia eu de aprender Libras, então acabou atrasando um pouquinho essa questão do desenvolvimento, mas era por influência da minha mãe de não ter muito conhecimento, né? Mas depois de muito conselho, as pessoas aconselharam, a família ajudou a aconselhar também, ela começou a se abrir para isso. A família do meu pai, como tinha 10 surdos, né? Então tinha que ter consciência mais para isso. Aí acabou que minha mãe começou a aceitar, então minha mãe e meu pai pensaram e acabaram decidindo a gente tentar todas as formas de comunicação, e a Libra sendo uma delas, né? E até hoje,
meu pai consegue, ele faz mais gestos, alguns sinais em libras, né? Porque a família dele, a minha família até hoje mora numa área rural, numa área sitiante, e, e a família de surdos também moravam interior, né? Então eu consigo oralizar conversando com a minha mãe e com meu pai, eu sinalizo um pouquinho mais, tem essa questão. Aparece aqui, Matheus. Esse daqui é o meu namorado. Olá, gente, tudo Olá, bem? prazer conhecê-lo. Mostra seu sinal, seu nome. Pode fazer o seu sinal, seu nome. Este é o sinal. Fala que é porque você anda de skate. Interessante. Meu nome é Matheus, né? Desculpa, pode repetir, Rafaela? É o meu corretor aqui. Os dois têm filho? Ah, eu tenho filho de outro relacionamento. Junto com ele eu não tenho filho ainda. Desculpa, pensei que tivesse filho. Não, fica tranquila. Quantos anos tem seu filho? Eu não tô conseguindo vê-la porque a gente tá um pouquinho mais afastado agora. Ah, sim, tem seis. Esse ano ele já vai fazer 7 no mês de outubro. Eu tô morrendo de saudades dele. Nossa, que rápido! O tempo passa muito rápido, o tempo voa realmente, né? Uma curiosidade, né? Na, na sua gravidez, como que foi a questão da sua gravidez? Você teve um guia intérprete, um médico? Como que foi isso? Sim, isso foi uma situação bem desesperadora, bem complicada, sim. A questão do pré-natal, né, que a gente faz quando tá grávida, tem que fazer o acompanhamento até os 9 meses, até nascer, na verdade, né? E eu falava, mãe, eu preciso de intérprete, a gente precisa do intérprete. E minha mãe perguntava, mas para quê? Para que intérprete? Não, eu que vou acompanhar, eu vou te passar as informações que o médico passar, e eu acabava aceitando isso, né? Então, todo pré-natal eu não recebia as informações adequadas. Eu não conseguia. A mãe, querendo ou não, não aceitava isso, porque era uma coisa mais íntima, não sei, né? Parece que eu não sei se sentia que ia perder um pouco o laço comigo ou outra pessoa entrar na intimidade da nossa família, mas foi passando os meses e eu, mãe, por favor, não, eu tenho direito, eu preciso conhecer mais do meu corpo, são as coisas que estão acontecendo com o meu corpo, né? Eu não posso ser igual uma boneca de não saber o que está acontecendo. Então, eu preciso saber, porque aí eu me cuido mais com relação à alimentação, com medicação. A minha mãe falava que não, que não, que não. Então, quando a gente ia no médico, eles dois conversavam, minha mãe contava tudo o que aconteceu e eu nem sei o que que era, nem sabia o que que era. Ela estava contando, contando e eu não sabia. E isso me deixava nervosa, né? Eu conversava muito com ela, pedia respeito, falava com o médico, e ela falava que o médico não autorizava também. Então, isso também era um grande problema, né? Uma responsabilidade que poderia ter me prejudicado por conta de não ter conhecimento com relação a isso. E aconteceu, realmente, deu quase ser prejudicada, aconteceram coisas graves. E um dia eu já estava com 8 meses, né, de gravidez, de gestação, e as pessoas estavam rindo, estavam felizes, e eu não sabia o que que era. Parabéns, foi disso, parabéns, o seu peso tá realmente o peso ideal. E eu pensava, mas o que é isso? Eu não me sentia feliz, mesmo estando certa, eu não me sentia feliz, porque eu não sabia o que isso significava, eu não tinha isso em libras, entendeu? E também minha mãe, o médico conversava, eu percebia que eles estavam felizes, porque eu até perguntei por quê, ele disse, não, a gente está ouvindo o coraçãozinho do bebê. Mas eu não tinha esse recurso também, eu não conseguia participar dessa parte, então isso provocava uma certa angústia, uma certa tristeza em mim, porque eles conversavam entre eles,
E esse ouvir era uma coisa emocionante, né? Não sei se eles sentiam como se fosse uma música que tocava profundamente eles, mas se eu tivesse ali na língua de sinais, o intérprete ele ia adaptar, eu ia perceber que o coração do bebê tá batendo, tudo certinho, mas eu não ficava feliz com todo esse acompanhamento. Um dia eu percebi os dois conversando também, uma conversa mais longa, e perguntava, eu quero saber o que vocês estão falando, eu quero saber. Aí a mãe falava, não, deixa eu conversar com ele, depois eu te passo em casa. E eu sabia que em casa não ia ser a informação completa, que ela ia resumir as informações, que ela ia passar o que ela quisesse. Então, realmente, eu não ficava sabendo de muita coisa, isso provocava um nervosismo, né? E eu acabava ficando quieta no consultório e chegava em casa, era somente informações assim, muito enxutas, muito básicas. E passado uma semana, algumas semanas, a minha mãe cobrava: não, você tem que dormir, você não pode dormir muito tarde, você tem que tomar banho, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E eu nunca sabia o que era. Eu até fiquei assustada nesse dia que ela me chamou. Parece que eu era dependente dela para tudo, sabe? E isso eu não me sentia feliz com isso. Eu não tinha segurança para saber o que estava acontecendo, qual era o próximo passo, né? E isso é complicado. Eu tentava provocar a minha família para que ela me entendesse que, poxa, está acontecendo com o meu corpo, eu preciso saber. É, e, e realmente tinha tudo isso, a gente tentava pensar tudo isso. Eu tinha dificuldade, afetou meu pulmão uma certa vez na gravidez, e eu não sei se era por conta do tamanho do final da gravidez, mas eu ficava muito nervosa, eu não tinha comunicação, realmente isso era uma coisa que me prejudicou. Tem a questão da cirurgia também, né? As cirurgias que eu fiz nos olhos, não tinha intérprete, então todo esse tempo eu cobrava, não, eu preciso de intérprete, eu preciso do intérprete, é necessário que ele me passe todas as informações, então até hoje eu preciso insistir, sabe, brigar para ter intérprete, realmente. Com 17 anos, o médico chamou meu pai e minha mãe para conversar, e chamou o psicólogo também, tentaram escrever as informações, e quando eles me chamaram, eles perguntaram se eu aceitava bengala. E isso com 17 anos para mim era o cúmulo, jamais que eu ia aceitar bengala. E isso também era por falta de comunicação, falta de diálogo, né, falta de entender realmente as coisas. Mas eu não aceitava de maneira alguma, né, eu não sou cega, eu consigo ver, era o que eu pensava. E depois de passar, a minha família não conseguia passar essas dicas para mim, né? E porque não tinha um intérprete de Libras ali também para passar essas informações, então eu não enxergava. Quando eu ficava doente, eu não sabia o que estava acontecendo. E tudo isso pode nos prejudicar, porque a gente precisa saber conhecer o nosso corpo e saber como se cuidar, né? Muito bem. Agora, ainda a gente sabe que falta acessibilidade para o surdo cego, nos hospitais, né? Precisa melhorar muita coisa ainda. Então, vou mudar, uma outra pergunta agora. Você não me falou, você usa bengala ou não? Ah, sim. Com relação à bengala, uso sim. Uh, mais ou menos no ano de 2014, eu aceitei realmente, junto com um grupo, depois de muita conversa com um grupo de surdos cegos, eu adquirir conhecimento e saber, né? Antes eu não sabia nada disso, antes de 2014. Mas em São Paulo tem o Grupo Brasil, tem associação. Então, realmente, eu fui desenvolvendo a partir do momento que eu vi, que eu tive contato com esse grupo, né? E também tinha um prazo complicado, porque eu fiquei grávida em 2013. Né? Então tudo isso acabou mudando muito a vida, não tinha live, não tinha muita coisa nesse tempo. Desculpa, eu estou até me confundindo porque a gente está falando muita coisa, eu estou indo e voltando, mas em 2013 eu estava grávida. Meu filho nasceu em 2013 mesmo. Aí depois, em 2014, eu acabei mudando para Porto Alegre, né? Que fica no sul. E eu fiquei lá por 2 anos, meu filho
Meu filho também ficou tudo certinho comigo. Aí teve todo um processo também de busca de conhecimento, tudo. Aí eu acabei vindo para São Paulo também pela primeira vez, conheci o Grupo Brasil, conheci várias outras pessoas surdo-cegas também. Então eu comecei a ser convidada para conhecer várias outras coisas. E o médico havia dito para mim que eu precisava aceitar a bengala, né? Que era necessário braille também, mas eu não aceitava isso. E foi passando o tempo, eu fui pensando, o que custa tentar, né? E em um determinado momento tinha associação onde oferecia curso de braille, essas coisas, curso para que a gente superasse e aprendesse outras coisas de reabilitação, no caso. E um desses no curso de braille eu ficava bastante nervosa. O professor deixava a gente muito solto, sabe? Pedia para a gente amarrar os olhos, amarrar uma venda nos olhos, e isso me causava muita estranheza. Eu não conseguia me adaptar com isso. Eu tentava, sim. Acabei ficando uns dois meses no curso, na verdade 3 meses, e ele não sabia Libras, né? Esse professor. Então, como eu não tinha Libras, eu acabava ficando um pouquinho angustiada e não conseguia dar continuidade no curso, né? E foi. Tem a questão da bengala, e aí foi pensando, tem a bengala tradicional, tem a bengala para o surdo cego também. Então, no método de ensino falava que eu precisava perceber os obstáculos, tudo, né? E eu não tinha essa percepção ainda, então a bengala acabava ficando meio de lado. Ao mesmo tempo, eu pensava no braille, nisso, na orientação, e habilidades, né? Estou até fazendo o intérprete sofrer agora com um monte de datilologia. Mas realmente, com relação às orientações, eu não podia, não queria abandonar, mas não era acessível para mim em Libras, né? Então eu não sei como que se deu o local lá do curso que acabou fechando. E depois de 2017, eu acabei encontrando outros surdos cegos que me ensinaram muita coisa, porque esse sabia Libras, né? Então ele utilizava Libras tátil, e isso era muito gostoso. Parece que eu havia me encontrado. Todo esse tempo eu não entendia algumas palavras do português, eu não tinha minha comunicação por Libras, e ele conseguiu passar tudo para mim por Libras. Então, realmente, a Libras tátil, para mim, foi um milagre da comunicação mesmo. Em alguns lugares a luz é mais fraca, é mais forte, então a visão acaba sendo melhor, pior, mais ou menos. Então, na Libras tátil, me perguntam uma vez, eu respondo, né? Quando a gente está ali. Então, eu conseguia responder todas as coisas. Quando não tinha essa parte da Libras, as pessoas perguntavam, eu ficava tentando encontrar o que haviam perguntado para mim e eu não conseguia entender. Então, eu agradeço esse surdo cego que me ensinou essa questão da bengala. E eu pensava, depois desse tempo, eu pensava, poxa, eu perdi todo esse tempo, né? Podia ter aceitado isso antes. E eu sou feliz com a bengala hoje. E a minha primeira viagem, né? Acho que você ia perguntar sobre isso, mas com relação à minha viagem, realmente eu fiquei um pouquinho assustada no começo, mas até hoje eu não vivo sem bengala. Hoje eu não vivo sem bengala, realmente me dá segurança. Uma outra pergunta. Você já sofreu com preconceito? Sim, na realidade, sim. Eu acredito que não é só o surdo cego, ou eles que praticaram isso, mas realmente a gente tem que quebrar o paradigma da sociedade, tem que desconstruir realmente tudo isso que eles pensam sobre a gente, sobre sofrer realmente eles não olharem para a gente como pessoa, anularem a nossa opinião, eles provocarem a gente falar que a gente
é abelhudo, que a gente não enxerga direito, que a gente tropeça e tromba nas pessoas por falta de educação, e não é assim, né? Então, quando a gente consegue contato, diálogo, a gente passa. Antes eu não sabia o que, que era isso, que eu era surdo-cega e tal, mas aí, com conhecimento, eu passava isso. Não, desculpa, eu não enxergo direito, eu não escuto. Então, quando a gente é mais novo, a gente quer participar de grupo de mais novo, associação, e acaba sendo diferente mesmo, né? Eu sofri um tempo, eles entendiam essas pessoas com o tempo também, e eu começava a me perceber, realmente eu me entendi a minha identidade, me entendi como pessoa, e a partir deste momento aí as coisas mudaram, eu tinha bagagem para explicar para as outras pessoas, né? E tinha grupinhos, tinha um grupinho de ouvinte que eu não conseguia me encaixar ali, porque riam que eu era muda, que eu não enxergava direito, e também tinha algumas pessoas que era de infância, né, que não enxergava de um olho, que o olho não um olho não funcionava e o outro eu conseguia enxergar, mas tinha Usher, e eu conversava com essa pessoa e falava para ela sinalizar, e ela sinalizava um pouco mais devagar. Só que aí eu cheguei aqui em São Paulo, a sinalização é totalmente diferente, as pessoas sinalizam mais rápido. Então eu interagia muito com essa pessoa porque a gente se encontrava com uma mesma identidade. Então essa troca acontecia muito. O jeito que eu me via, acho que era a mesma forma que ela se via. Então foi muito importante nesse processo eu conhecer essa pessoa, eu conversar bastante com ela, com relação à sociedade, para interagir, dava vontade de conversar com alguém que te entendesse. E isso é muito, muito especial e não tinha, porque as pessoas não sabiam Libras para conversar comigo, né? Então passou, depois que eu acordei para tudo isso, que eu aceitei a minha identidade surdo-cega, foi outro mundo. Eu me abri realmente para o mundo, consegui explicar o que que era, as pessoas entendiam, mas foi realmente um choque, um impacto que isso causou foi realmente muito grande. Uma outra pergunta. Como que era o seu momento de passeio com amigo, com famílias, essa adaptação, questão da pessoa com deficiência, né? Sim, sim, bacana esse ponto. Libras, né? Você quer explicar detalhadamente como que era isso, acessibilidade, lugares Adaptação, você está adaptados? perguntando? Se os lugares são adaptados, Isso, acessíveis? lugares que tinham adaptações, que tinham acessibilidade para a pessoa com deficiência. Infelizmente, quando eu cresci lá em Goiânia, a acessibilidade era zero, né? A adaptação era zero, bengala realmente não funcionava, não usava. Com relação aos ônibus, os ônibus lá são diferentes, né? Aqui tem o metrô, lá não, lá tem um ônibus que passa numa via que é bem extensa, sabe? Então não tem muita proteção, é um lugar mais alto que fica esses locais que a gente passa. Então, as letras, sim, dava para enxergar, ficava ok, né? Tem um ônibus que ficava sempre na via principal, que depois conectava com os outros, mas lá é muito calor, é muito difícil ter frio lá, a chuva também é um pouco menor, e o sol também, a claridade me incomodava, acabava me fazendo perder muita coisa, muita dificuldade com relação à mobilidade, e com relação a esse ônibus que é um pouquinho maior também. Não é um ônibus que passava, que ficava dando volta, era o que utilizava de passar por uma avenida só. Então, realmente, lá o ônibus passava pelo eixo Anhanguera, né? Lá, esse ônibus era especial do eixo Anhanguera, que ele vinha e voltava. E lá tinha menos informação. A maioria das informações lá era para as pessoas cegas, sabe? Era mais adaptado para pessoa cega, mas para gente não. Então, aqui em São Paulo, quando eu vim para cá a passeio, para conhecimento mesmo, eu via que a acessibilidade era muito maior. Claro que não é perfeita, não é 100%, mas já era um pouco melhor e o caminho da construção era mais rápido, né?
Então, tem lugares que não são adaptados. Tem shopping que o letreiro é pequeno, que as informações, as letras são pequenas, a gente não percebe. Por exemplo, banheiro para pessoa com deficiência. Então, tem alguns que já é uma placa maior, eles precisam pensar, mas tem lugares também que o shopping é menos iluminado. Então, tem muitos lugares que não tem toda essa adaptação, e aqui em São Paulo tem, mas tem muito a melhorar ainda, né? Fundação Dorina, no Will também tem essa questão, tem o Grupo Brasil, então aqui tem mais recursos, querendo ou não, né? São recursos, esses dois são adaptados, aí é outra realidade. Mas museus, eu gosto muito de frequentar o museu, de saber das coisas antigas, mas infelizmente não são adaptados. Então, tem muito a melhorar ainda, né? Talvez falta a gente disseminar essas informações, as nossas necessidades, mas o que eu fazia mais era passear em bar com os amigos, né? E encontrar os surdos também, encontrar os intérpretes que eu gosto, bastante amigos, e conversar, interagir. E falavam, nossa, mas a gente fica preocupado, eu não sei, não sei se dá pra gente ir, porque esse lugar não sei se é adaptado. E eu falava, não, você vai comigo, dá para fazer Libras tátil, a gente consegue pegar as informações ali. Agora, sozinha é outra realidade, né? É muito complicado, pode acontecer muita coisa, a gente sabe disso, que eu posso cair, e a cidade, como é muito movimentada, isso é mais complicado, mas eu me esforçava realmente de ir, realmente a coragem é que motivava, não ficar ali de canto pensando, não dá, não, vou tentar, se tá mais escuro, alguém vai junto comigo, e se tiver um intérprete, guia intérprete para me acompanhar, nossa, melhor ainda, a gente consegue andar em todos os lugares praticamente. E viagem realmente tem uma história que é bem complexa, inclusive. Quando a gente viaja, a gente olha todas as coisas, né? Só que a gente não tem aquela segurança de conhecer o local, né? E depois que eu tive filho, aí foi diferente. Mas a última viagem, realmente, eu sentia que era bem complicado. Eu sentei no ônibus que ia até Goiânia, que demorava 20 e poucas horas. E o motorista chegaria lá à noite na rodoviária, né, lá tudo escuro. Então, como que eu ia ver? Eu não tinha facilidade de verificar as coisas e acabei entrando no banheiro dos homens. Imagina a vergonha que eu passei. Por quê? Por falta de sinalização, realmente, né? Tudo muito escuro, tudo muito confuso. O banheiro não tinha identificação fácil. Eu procurei, até pensei, é esse? Não, acho que é esse, eu não lembro. Como que eu vou saber? Vou entrar nesse daqui mesmo, né? Porque eu tô apertado, eu preciso ir. Eu não posso perder o ônibus que eu vou ter que voltar. Então essa é uma história real que aconteceu comigo. Mas imagina o mico que eu paguei, né? E tem toda essa questão também de verificar se o sanitário está ocupado ou não. É muito pequena também essa identificação, a gente tem que ficar procurando qual que não está ocupado para conseguir entrar. Eu entrei, usei o banheiro e saí. Quando eu saí, eu percebi que as pessoas estavam olhando para mim e fiquei morrendo de vergonha. Até fui abordada por uma pessoa que falou que é o banheiro dos homens. Aí eu fui toda tentando me explicar, não, desculpa, não tem identificação, eu não consegui entender, não consegui saber onde que é, se é aqui, se é ali. Tem, tudo bem, tem ali, então é muito pequeno, não consigo ver, eu tenho dificuldade de visão. Aí, tudo bem, já foi mesmo, então foi. Ir para lanchonete também eu desisti, porque depois dessa vergonha toda, né? Quanto mais eu pudesse me esconder, mais eu me escondia. E o lugar era meio confuso, era um local que era redondo, assim, era mais difícil de entender, como não tinha sinalização, né? Mas aí eu consegui chegar, e quando eu cheguei em Goiânia, eu avisei para minha mãe, e minha mãe deu muita risada de mim, tudo. E aí foi parte do processo também que me ajudou com relação à bengala. E ela falava para mim, ela me deu a bengala para treinar também. Antes não tinha essa ponta da bengala, né? Que facilitava
o toque, o contato com o chão, e isso ajuda também a sentir a vibração, né? Quando não tem a ponta, e as pessoas olhavam muito assustadas também quando não tinha essa ponta. O Matheus usa aparelho, então ele percebe, né, que está fazendo barulho, e então isso ajuda também as pessoas a perceberem o barulho que eu estou ali atrás. E isso me deixa mais feliz, porque me dá mais segurança também. Então, as empresas normalmente elas não fornecem muitas bengalas com essa questão, né? Em São Paulo até tem, mas um modelo original, um modelo bom, que dure mesmo, não tem. Então é com uma bolinha pequenininha na ponta. Então isso não é funcional para nós. Então tem que encontrar alguma melhor, uma que realmente se adapta à nossa necessidade, né? E as pessoas falavam, não, até vim, não precisa. Eu falava, não, eu prefiro usar. E a faculdade, tem uma faculdade de tecnologia também, que é federal, eles acabaram me dando uma bengala, só que essa bengala também não tinha ponta, então paciência, né? Um presente. Mas porque ajuda, acaba sendo mais acessível para todas as coisas, sabe? É mais fácil para guardar para entrar no ônibus, às vezes, mas realmente voltando, então a gente deixa a bengala ali e consegue ficar tranquila, depois abre ela e consegue andar. Ela ajuda a gente a antecipar as coisas, né? Então dá mais segurança com relação a isso, antecipar um degrau, tudo. E eu não quero ficar assustada, eu vou ficar assustada. Ou então eu vou ficar andando com a bengala, não dá para perceber o barulho, as pessoas se assustam também. E isso provoca delas não ajudarem a gente pelo susto. E mesmo dentro do ônibus, às vezes, eu pedia ajuda, eu pedia para alguém me ajudar, e depois que ajudava eu falava isso, as pessoas pegavam pelo braço, tudo. Isso no ônibus de viagem, né? Me ajudava a ir no banheiro, eu pedia ajuda para ir no banheiro para não acontecer o mesmo mico que da outra vez. Então eu agradecia quem me ajudava bastante. Nesse caso foi uma mulher que me ajudou, né? No shopping também estava escuro. Um funcionário também que tinha um funcionário que me ajudou, que foi até a loja comigo, e também na hora de encontrar um vendedor que falava alguma coisa, a gente até explicava, não, aqui, é ali, é aqui, tem placa, aqui não tem placa, então as pessoas acabavam me guiando, me ajudando. Então, tudo isso acabou, a bengala mostrou também que eu era pessoa com dificuldade visual e as pessoas ajudavam melhor. Muito legal. Uma outra pergunta de trabalho, estudo, como que está a sua vida agora? Se eu trabalho e estudo agora, tá, com relação a estudo. Na verdade, eu sou professora de Libras, né? E também professora de Libras tátil, aconselho as pessoas com relação à áptica, a comunicação áptica, e tem essa questão da Libras, tem a questão da pós, que eu acabei tendo que trancar, né? Eu estudei o Letras Libras, mas tive que trancar, e a pós-educação especial. Muito legal. Tive que trancar a pós, desculpa. Trocando de vida, né? Por causa do coronavírus. Pode falar um pouquinho sobre isso agora? Coronavírus está muito ruim nessa pandemia, então eu não sei. Eu não sei como que está as questões, eu não fiz o teste ainda, mas eu acabo utilizando o ICOM para me comunicar, para resolver minhas coisas, né? Então isso acaba me ajudando, porque não pode ficar saindo. Mas teve 2 semanas que acabei ficando bem doente. E eu não sabia o que era. Isso foi no mês de fevereiro, faz tempo já, né? Na verdade, foi no final do mês, no final do mês de março. Assim que terminou o trabalho, eu vim para casa. Só que aí eu sentia meu corpo estranho, sabe? Um calafrio, um frio, depois um enjoo, tosse. E eu até perguntei pro Matheus, tá muito frio hoje? Não, tá calor, tá doido? Ele me respondeu. E eu pensava, nossa, o que será que é isso? O que será que tá acontecendo? Aí utilizei o serviço de intermediação em Libras, que é o ICOM, e tentei conversar com o médico, e foi dito que eu podia
que eu não podia ficar saindo, que eu preciso me alimentar de maneira mais saudável, tomar bastante água, e realmente, então, agora nós temos recursos que nos apoiam com relação a tudo isso, né? O ICOM precisa melhorar muita coisa também, né? O tamanho é pequeno, às vezes a gente vira a tela e a imagem não fica acertada. Então, é um processo de desenvolvimento que às vezes aparece pequeno ali a imagem. Então, para ler a sinalização do intérprete acaba sendo um pouquinho mais complexa. A gente precisa se esforçar um pouco mais, a gente precisa pensar como que isso pode ficar melhor adaptado, mas já ajuda muito. Então eu consigo resolver todas as minhas coisas através virtualmente, né? Mas se piorasse a minha saúde, eu ia ligar de novo. Ainda bem que a gente tem essa questão. O problema é que todos os hospitais, ambientes de saúde estão muito cheios e a gente tem medo de sair de ir para esses locais, né? Então a gente vai se cuidando. Eu não fiz teste para ver se essa minha doença foi algo relacionado. Falta de ar não foi muito forte o que eu sentia também. É mais o medo, né? Porque querendo ou não, isso influi um medo na gente. Mas eu não estou acompanhando muito noticiário de TV, até porque as informações são mais confusas, as que tem intérprete, o intérprete é bem pequeno ali na televisão. Quem mexe com esses recursos de televisão podia ter um jeito de adaptar e aumentar o tamanho do intérprete, a legenda poderia ser melhorada e maior também. Eu não consigo acompanhar a legenda escrita porque é muito rápido. Então, se fossem libras, eu conseguiria acompanhar, mas como a janelinha é pequenininha ali demais, não é possível verificar, não é possível ver, né? E tem essa questão do fundo também, que é recortado, então às vezes tem muitas cores, muitas informações visuais, e aí tem que ficar muito perto da TV para conseguir perceber isso. Pelo tamanho, eu vou ter que colar ali na TV, e aí isso vai ser complicado. Aí vou acabar ficando estrábica, né? Porque o esforço que a gente tem que fazer é muito grande para conseguir compreender tudo que está sendo passado. Tem a questão da luz também, que às vezes eu não me sinto bem, então eu apago um pouco a luz para tentar me adaptar, tento ficar quietinha ali um tempinho para ver se minha visão melhora um pouco, se eu fico com mais facilidade depois de ver depois de ter descansado a vista. Eu não posso ficar forçando demais, né? A gente sabe que tudo que a gente força acaba nos prejudicando. Então a gente fica tentando disseminar conhecimento para que as coisas melhorem, né? E torcer para as coisas melhorar. Meu namorado, ele tá indo trabalhar todo dia, na hora que ele chega, a gente tem a comunicação por Libras tátil, mas primeiro ele vai tomar banho, ele se higieniza, passa álcool em gel na mão, aí sim a gente tem contato. Agora estamos chegando no final da live. Tá? Se vocês querem passar alguma mensagem para o surdo cego, tá? Como que é a vida de vocês. É Uma verdade, mensagem. é verdade. Acho que é importante, né? Eu gostaria de passar para vocês, com relação ao surdo cego, que, na verdade, os surdos cegos eu agradeço o carinho que eles têm, a preocupação, por me acolher também agradeço, mas eu peço que fiquem tranquilos. A gente tá vivendo essa pandemia, mas vai passar. A gente precisa tentar não se abalar com isso. A gente sabe que gera uma certa ansiedade, uma certa angústia, mas a gente precisa ficar em casa, precisa manter a calma para as coisas melhorarem, né? E eu quero que vocês saibam que nós, surdos cegos, somos capazes de todas as coisas. A gente precisa se colocar realmente, precisa passar informações para que todo mundo compreenda a nossa vida, as nossas necessidades, e assim a gente viva de maneira mais igual, né? E se a gente não passar essas informações, as pessoas não vão saberem, não vão aprender. Precisa disso, é importante. Então eu agradeço a vocês também, agradeço aos intérpretes, ao Tiago, ao Luciano, à Rafaela pelo convite, pelo carinho que vocês têm com relação aos surdos cegos, por quem está assistindo, né? Eu agradeço. E é interessante que a família assista para que elas aprendam mais, né, sobre a surdo-cegueira.
Verdade. Então, estamos chegando ao final desta live. Então eu agradeço a Aline. Agradecendo a todos aqui presentes, tá? Os intérpretes presentes. Também quero agradecer ao Luciano, o intérprete que está aqui também, que trabalhou nessa live, nessa acessibilidade. Agradecendo a todos, ao Tiago, a Aline, a todos que nos assistiram, presentes que nos assistiram, muito obrigado mesmo. Um beijo e até mais. Obrigado a todos. Beijos. Tchau, tchau. Um abraço a todos.